Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o Thiago Dias e hoje a gente vai falar de civilização romana. Um assunto muito importante, especialmente para aqueles que querem prestar vestibulares e as provas de ingresso das universidades públicas, né, ou das principais universidades, inclusive particulares do Brasil. Então fiquem atentos que é um assunto muito importante, não saiam daí, daqui a pouquinho eu volto. Roda a vinheta e até já! Bom pessoal, então vamos para a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho da história da civilização romana. E é importante a gente entender o seguinte: Roma traz uma inovação para as civilizações do mundo ocidental, assim como a Grécia, né, também traz essa mesma percepção de um entendimento de mundo mais antropocêntrico, né, voltado para o entendimento do próprio homem. No caso da Grécia, a gente tem isso muito forte na questão filosófica. Também é importante na política, mas na questão da filosofia isso é muito, muito evidente. No caso de Roma, essa evidência está muito mais atenta à política do que à filosofia. Muito embora a filosofia seja importante, também é a questão política, o grande centro dessas atenções antropocêntricas aqui que a gente vai ter na civilização romana. Isso fica muito claro, muito evidente quando a gente divide as fases da história romana. A gente vai dividir esses períodos romanos, ou essa história romana, em 3 períodos que são marcados exatamente pelas mudanças do sistema político. Primeiro uma monarquia, depois uma república e depois um império. Tá certo? Então a gente vai falar dessas 3 fases. E para a gente entender a monarquia, a gente precisa entender também a ocupação dessa região, onde hoje fica a Península Itálica, naquela época chamada de Península do Lácio, ou simplesmente a região do Lácio. Essa região ela vai ser ocupada por latinos e sabinos principalmente, mas por uma série de outros povos, inclusive gregos, que viviam no momento da ocupação romana por volta ali de 753 a.C., com uma variação bastante grande dentro do entendimento aí que pode chegar até 1000 a.C., tá? Então, mas nesse período em que os romanos estão ocupando essa região, que estão se fixando e se sedentarizando nessa região do Lácio, os gregos eles viviam no sul da península, ali na região do que a gente chama de Magna Grécia. Pega a ilha da Sicília, pega bem o sul da Península Itálica, e essa região então era ocupada pelos gregos, depois então dominada pelos romanos. Mas é muito importante entender então que a ocupação dessa região ela se dá por uma variação bastante grande de povos. E a gente vai ficar atento a 2. Os latinos, na verdade a 3, latinos e sabinos, que formam a cultura romana na sua grande maioria de características, e um povo que vai dominar essa região no período monárquico ainda, chamado de etruscos. Muito importante a posição, a presença desses etruscos na região, para a gente entender o porquê da transformação da monarquia numa república. Tá certo? Então, esses povos, especialmente latinos e sabinos, vão se fixar nessa região, vão se organizar a partir de um crescimento de ordem familiar, né, e o crescimento de fazendas, né, e a expansão desse território dominado ainda de característica rural para um crescimento e até isso se transformar numa civilização. E aí a gente tem muita dificuldade de saber como isso aconteceu exatamente. Só para vocês terem uma ideia, por muito tempo na própria civilização romana se narrou a história de Rômulo e Remo, que haviam sido abandonados pela sua mãe por serem filhos de fora do casamento, deixados num cesto à margem do rio Tibre, resgatados por uma loba, amamentados por essa loba, recuperados por um casal de camponeses. Depois eles descobrem quem eles são, invadem Alba Longa e matam o seu avô e dominam o império. Rômulo mata Remo e funda a cidade de Roma. Então essa fundação de Roma ela vem nessa narrativa lendária que vai permear todo o período monárquico, que vai, de acordo com essa lenda da sua fundação em 753 até 509, quando o Senado, junto com os plebeus, dão um golpe de Estado e depõem o último rei. A gente já vai falar disso de novo. Então, essa primeira fase da história romana, ela tem uma narrativa mítica muito forte, né, muito presente.
né? São algumas lendas que narram esse período e a gente tem muito pouca informação documental a respeito disso. O que a gente sabe é que existia um rei que acumulava funções, né, essas funções executivas, religiosas, jurídicas, não que isso não fosse dividido com o Senado, tá? Por isso que a gente não fala em poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Essa narrativa dessa forma ela é anacrônica, tá certo? A gente só pode usar esse termo de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, quando ele é verdadeiramente criado, né, lá em Montesquieu, no século XVIII, no Iluminismo. Então a gente vai falar em funções por enquanto, né? Então esse rei, ele tinha essas funções que permeavam esses espaços, né? E eles dividiam essas funções, ou o rei dividia essas funções com o Senado, né? O Senado, um corpo aí político composto por anciãos, pelos homens mais velhos da sociedade naquele momento, que tinham o poder de veto sobre as decisões do rei. Várias outras funções, mas principalmente o direito de vetar as decisões do rei. E essa sociedade romana desse período, ela vai ser dividida numa estrutura quase, uma estrutura bastante rígida, e por alguns até ditas como estamental. Então ela varia com uma pequena mobilidade social, mas com muita dificuldade. Ela vai ser dividida em 4 classes. Tá? Dividimos essa pirâmide social, então, no topo dela, nos patrícios, que eram os cidadãos, ou seja, aqueles que tinham direito civil e direito político. Eu falei bastante disso na aula de Grécia. Eu vou deixar para vocês aqui o link para que vocês então consigam perceber essa condição de cidadania. Tá lá na aula de Grécia, tá bem descrito para vocês, deem uma olhadinha lá. Né? Então é quem tem terra, é quem tem a criação, o rebanho, o gado, e portanto ele tinha poder político. Abaixo dos patrícios, os clientes, que eram agregados desses patrícios, prestavam serviços, eram pessoas de confiança desses patrícios. Abaixo, os plebeus, homens livres, sem direito nenhum, né? E abaixo dos plebeus, nesse quarto estamento dessa pirâmide social, temos os escravos. Vale ressaltar aqui a mesma ressalva que foi feita para os gregos, tá? Escravo não é étnico, escravo nesse momento é por dívida, escravo nesse momento é de guerra, tá? É vencido de guerra, tá certo? Então fiquem atentos a esse pequeno detalhe, que lá naquela aulinha de Grécia que eu deixei indicado agora há pouco, vocês também podem perceber, beleza? Ótimo, então para entendermos essa civilização monárquica de Roma, a gente precisa fazer esse entendimento da ordem política e da ordem social e entender que no meio do caminho os etruscos invadiram e dominaram latinos e sabinos, sendo que os 3 últimos reis são etruscos, em especial Tarquínio. Tarquínio, o último rei romano, etrusco, ele vai dominar os patrícios e ele vai tentar tirar o poder do Senado. Ele vai tentar acabar com o Senado para controlar o poder todo em suas mãos. E esse movimento de Tarquínio, que dá a ele a alcunha de soberbo, né, autoritário, arrogante, o Tarquínio, quando ele tenta tirar o poder do Senado e dar um golpe no Senado, o Senado e os patrícios, que eram os pertencentes ao Senado, aqueles que tinham direito de ocupar os cargos do Senado, as posições do Senado, esses caras vão se aliar aos plebeus, trazendo os plebeus para o lado deles, dizendo que se plebeus e patrícios se unissem, eles seriam capazes de derrubar Tarquínio. E dessa união de patrícios e plebeus, os patrícios conseguiriam então oferecer aos plebeus alguns direitos civis que os plebeus vão cobrar depois durante o período republicano. Então, com essa união, eles conseguem depor Tarquínio, né? E dessa deposição de Tarquínio, então, Roma é transformada numa república. Essa república, que começa lá no ano de 509 a.C., se estende até o ano de 27 também a.C., e é um período bastante importante, porque é onde acontecem mudanças profundas na ordem política e social da civilização romana. Pois bem, essa estrutura política, então, é excluído o rei e o Senado cria uma série de magistraturas. Tá? A gente não precisa ficar preso a essas magistraturas, existem 2 em especial que eu quero ressaltar com vocês. A primeira delas,
A primeira dessas magistraturas é a magistratura do consulado, né? Então o consulado é uma magistratura criada pelos senados e que dava ao cônsul, ou aos cônsules, já que eles eram dois, o direito de presidir o Senado. Ou seja, eram eles que faziam as pautas daquilo que seria discutido pelo Senado então. E uma outra magistratura importante era a da ditadura. Em caso de problema civil, social, econômico sério, grave, o Senado escolhia uma pessoa e essa pessoa teria o direito de centralizar todo o poder em suas mãos por um período de 6 meses. A gente vai ver que esse exercício da ditadura vai ser trazido pelo Senado romano, na história romana algumas vezes. Isso é importante, inclusive, já na fase crítica da República. A gente volta a falar disso mais pra frente então. Tá? Então cuidado quando a gente for falar de ditadura romana, porque ditadura romana não tem em si o juízo de valor que por muitas vezes a gente tem hoje. Tá? Então não julguem quando falamos em ditadura, apenas entendam que é uma pessoa que vai centralizar o poder autorizado pelo Senado por um período curto e determinado, previamente estabelecido. Certo? Ótimo. Então, além dessa questão da divisão de magistraturas, existiam algumas assembleias, a Assembleia Centurial, que votava projetos e elegia os cônsules, a Assembleia Curial, que cuidava das decisões religiosas, e a Assembleia Tribal, que tomava as decisões mais localizadas, como por exemplo a escolha do questor, que era o magistrado que recolhia os impostos, a escolha do edil, que era o magistrado que chefiava uma força policial, digamos assim, né, da época, tá? Que cuidava ali da segurança da cidade ou da região, fazendo essa função que hoje a polícia exerce. Beleza? Ótimo. E os plebeus, eles entram no período republicano ainda sem direito, e a eles é demorado a oferta dos direitos, fazendo com que no ano de 494 os plebeus se organizem para exigir aqueles direitos que foram oferecidos pelos senadores e ainda não haviam sido entregues. E eles criam um modelo de reivindicação, um modelo de revolta chamado de greve. Né? Então eles se retiram para os montes sagrados, se recusam a defender a cidade, se recusam a trabalhar, né? E nesses montes sagrados eles começam as suas reivindicações, e são muitas as reivindicações que vão ser atendidas pelo Senado. Então os plebeus conquistam, por exemplo, o direito ao tribuno da plebe. O tribuno da plebe é uma espécie de uma assembleia que dava a esses tribunos o direito de vetar o Senado, né, de vetar as decisões trazidas pelo Senado, e durante o período em que um determinado membro, um determinado plebeu fosse tribuno, ele teria imunidade política, né, então daria a ele a tranquilidade de poder vetar o Senado sem ser perseguido. Beleza? Outras questões importantes aí, a lei das 12 tábuas, em 450 a.C., que é o momento em que as leis romanas são codificadas, não há grandes mudanças, mas elas são codificadas. Né? As leis licínias, ao longo aí do século V a.C. também. Essas leis elas vão permitir, por exemplo, o casamento entre classes, acabando com aquela sociedade estamental que eu falei para vocês, criando uma sociedade censitária, vai permitir a divisão do espólio de guerra para os plebeus também, né, ou vai dar a eles o direito de receber esse espólio de guerra, né, vai também definir o direito de que um dos cônsules, né, um dos dois cônsules fosse então plebeu, né, então um cônsul seria patrício, um cônsul seria plebeu. Então essas decisões, as leis licínias, a lei Canuleia, a lei Hortência, são algumas dessas leis que o Senado acaba criando para oferecer os direitos aos plebeus conforme eles haviam prometido e os plebeus reivindicavam, né? Avançam ao longo do tempo aí da história romana, e em 326 também é ofertada uma lei aos plebeus que é muito importante, né, que é o direito dos plebeus de não serem mais escravizados. Né? Então em 326 a.C. acaba a escravidão por dívida que até então acontecia na sociedade romana. Certo? Isso tudo acontece paralelamente, então historicamente a gente tem que entender isso. Né? Eu estou falando para vocês de como se organizou a política, agora eu vou falar para vocês
da questão da expansão territorial e do crescimento econômico dos plebeus. Percebam que essas conquistas elas acontecem paralelamente a uma expansão financeira dos plebeus. Os plebeus começam a ganhar grana por conta do comércio, por conta da expansão territorial, e aí, obviamente, que eles vão exigir, conforme eles ganham dinheiro, conforme eles ganham posses, eles vão exigir direitos políticos. E a expansão romana a gente divide em duas fases. A primeira delas, que ocorre aí entre o século V e o século III a.C., que é uma expansão para dentro da península ainda. É um crescimento às margens da cidade de Roma, se estendendo ali até Florença ao norte, mais ou menos, tá, até metade da península na região sul ali. Tá, não é uma expansão territorial muito grande, mas é dentro ainda da Península Itálica, e ela tinha dois objetivos claros: o abastecimento e a entrada, o ingresso de escravos, certo? Então esse é o movimento que acontece da civilização romana nesse primeiro momento. A segunda fase, mais importante, ela acontece entre os séculos III e o século I a.C., e ela acontece conjuntamente a guerra mais importante enfrentada pelos romanos nesse período, que são as guerras púnicas. É uma guerra contra Cartago, contra a cidade-estado de Cartago, que fica no norte da África. Né? Roma vence essa guerra, é uma guerra longa, ela se estende de 264 a 146 a.C., né? Uma guerra, são 3 grandes batalhas contra os cartagineses, e essa guerra dá a Roma o domínio completo do mar Mediterrâneo. Né? Então eles começam ali dominando a Sicília, as margens do Mediterrâneo, expandem o seu domínio para Macedônia, Síria, Grécia, Egito, até conquistar o lado ocidental num segundo momento, ali na Península Ibérica e a região da Gália, mais ou menos onde fica a França hoje. Né? Ou seja, eles conquistam praticamente todo o litoral do mar Mediterrâneo. É tão importante essa conquista do mar Mediterrâneo que eles vão chamar esse mar de Mare Nostrum, né? O nosso mar. Afinal de contas, esse grande mar, como eles chamavam antes, agora era todo deles. Centralizava em Roma, portanto, todo o controle comercial do Mediterrâneo. Olha que importante, pessoal. Vocês veem no mapa aqui o tamanho desse espaço dominado por Roma nesse quesito comercial. Né? Uma mudança significativa dominar um território tão grande como esse, né, por parte da sociedade romana. Então, isso traz algumas mudanças, como, por exemplo, uma entrada de riquezas para a cidade de Roma. Né? Roma vai ficar muito rica, vai entrar muito produto, vai entrar muito ouro, vai entrar muita prata, vai entrar muito gênero agrícola na cidade de Roma. A lógica da cidade de Roma muda completamente. Grandes construções são feitas, grandes mudanças na lógica política acontecem, como a gente viu, todas aquelas conquistas dos plebeus. E por um outro lado, o pequeno proprietário, que era a base da economia romana no início da República, ele vai à ruína. Afinal de contas, esse pequeno proprietário não tinha mais condição de concorrer com um grande proprietário. Aquele patrício que havia conquistado grandes terras e que produzia muito e que vendia a preços baixos, não dava para o pequeno proprietário concorrer mais. Então esse cara acaba abandonando o campo e indo para a cidade, provocando também um movimento de êxodo, né? O êxodo rural, o cara que sai do campo e vai para a cidade. Esse cara vai compor a plebe. Então a plebe ela cresce e empobrece mais ainda. Né? Então o plebeu, que agora era um homem livre, sem direitos, também era um homem muito pobre, que vai ficar perambulando as cidades, vivendo de mendicância, de pequenos trabalhos, de pequenos serviços que ele prestava, né? E que lá na frente a gente vai ver, principalmente na fase do Império de Roma, os imperadores vão criar os estádios para que essa população se divertisse e não gerasse problema. Tá? Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Pois bem, em paralelo ao empobrecimento da plebe e ao fato de que o plebeu não tinha mais trabalho, ou em paralelo, ou consequência, né, na verdade, o empobrecimento da plebe é uma consequência pelo fato de que a cada cidade e estado, a cada civilização, a cada espaço novo ocupado por Roma, entrava em Roma muito escravo. Então o dono de terra não precisava pagar um salário para um plebeu se ele tinha um escravo que trabalharia de graça para ele. Né? Então
é nesse momento exatamente que se consolida em Roma, inclusive, o modo de produção escravista, ou seja, esse modelo de produção em que o escravo ele passa a ser a base da economia, a ser determinador de como essa economia funcionaria em Roma. Beleza? Então, essa sociedade nova romana, já censitária, como a gente falou agora há pouco, ela também vai ter uma mudança na pirâmide social. Então, quando a gente olha para a pirâmide social republicana, ela já não é mais composta por aquelas 4 classes, né? Então, agora a gente tem os patrícios, eles se transformam na camada senatorial, né? Porque é importante lembrar disso. O Senado continua sendo um espaço político exclusivo dos patrícios. Então, o patrício é a camada senatorial, a menor classe em termos de número de pessoas da civilização romana. Abaixo, uma camada conhecida como equestre, composta por plebeus ricos, tá? Também não muito grande, mas maior do que a dos patrícios, em número, dependendo do momento da história de Roma. Abaixo, os clientes continuavam sendo os agregados desses patrícios, mas com menos dinheiro do que os plebeus, portanto perdiam esse espaço dentro dessa divisão agora censitária. Abaixo, os plebeus pobres, que vocês podem encontrar em algumas literaturas aí como proletariado. Eu prefiro o termo plebeu pobre, exatamente para a gente fazer essa diferenciação entre aqueles plebeus que haviam enriquecido, né, e aqueles plebeus que mantinham a sua posição ali de pessoas pobres e mendicância e marginalidade. Tá? E por último, os escravos agora em um número grandíssimo de pessoas, num número muito elevado de pessoas, compondo, portanto, a parte de baixo dessa pirâmide social. Pois bem, essa civilização tão diversa em termos de poder político e poder econômico gera uma série de lutas, né, uma série de conflitos, aliás. Né? Esses conflitos civis, eles vão se espalhar dentro de um contexto de crise dos agricultores, mas especialmente de uma crise do próprio trabalhador, do próprio plebeu, né? E também, junto a isso, problemas políticos entre os plebeus que haviam enriquecido e queriam cada vez mais poder político e os patrícios não queriam ceder. Então essa gana por poder, né, essa disputa de poder entre patrícios e plebeus ricos também vai ser motivo de diversos conflitos civis. Pois bem, pensando naquela primeira parte ainda que envolve a questão dos agricultores, 2 tribunos da plebe vão surgir, 2 membros dos plebeus aí, 2 irmãos vão aparecer no ano de 133 e no ano de 123 a.C., vão aparecer tentando promover grandes mudanças na estrutura fundiária de Roma. Tibério Graco e Caio Graco. Esses caras vão entrar em confronto direto com os patrícios porque eles vão propor a lex agrária, ou a lei agrária, ou a reforma agrária. A ideia era bem simples, limitar o espaço territorial dos patrícios, né, e dividir todo o território conquistado entre todos os romanos, inclusive os plebeus pobres, aqueles caras, aqueles camponeses que haviam perdido suas terras, ou aqueles homens que eram marginalizados. A ideia então era gerar uma igualdade entre eles. Né, vai ser um grande problema para os patrícios, né, o Tibério vai ser perseguido e morto, o Caio, além de produzir ou de propor a lex agrária, vai propor a lei frumentária também, ele vai tentar estabelecer um padrão de teto de preço para os gêneros de primeira necessidade, também vai ser perseguido e por conta dessa perseguição ele tem que fugir. De qualquer forma, Tibério e Caio Graco geram uma instabilidade política muito grande em Roma, permitindo o aparecimento dos ditadores. Lembram que a gente falou agora há pouco dos ditadores? Em especial 2, Mário e Sila. Né? O Mário, um reformista que tentava produzir mudanças em favor da plebe, e o Sila, um cara ligado aos patrícios, um cara mais conservador. Dessa disputa, o Sila vence, ele vai conseguir impedir que as mudanças de Mário ganhassem corpo, né, e não resolve essa situação de conflito civil. Né? Ele é ditador por muito tempo, ele não vai conseguir resolver, abrindo espaço também para a revolta de escravos. É nesse contexto, mais precisamente no ano de 73 a.C., que acontece a maior revolta dos escravos, né? A revolta de Espartacus. Tem um filme maravilhoso chamado Espartacus,
eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo a indicação desse filme. É um filme antigo, um filme da década de 70, mas ele é maravilhoso para entender essa civilização romana nesse momento. Tem um rigor histórico muito bom, né? Eu recomendo muito que vocês assistam, vale a pena, né? Ele é um filme com uma outra lógica de cinematografia, muito diferente desses seriados que tratam sobre a civilização romana mais atuais, né? Que tem grandes efeitos especiais e tal, mas é um filme que eu particularmente recomendo, gosto mais do que esses mais modernos, mais novos. Né? Fica aí a indicação para vocês de leitura, para assistir. Né? E a saída encontrada pelos senadores para impedir que esses membros membros do exército que haviam implantado os regimes ditatoriais continuassem tirando o poder do Senado, né? Então a saída encontrada é a criação dos triunviratos. O Senado resolve dividir a civilização romana em 3 faixas de governo, né? 3 triunviros. Né? E vão ser 2 experiências de triunvirato. A primeira delas no ano de 60 a.C., Roma divide o seu espaço físico, o seu espaço geográfico para 3 grandes militares, César, Pompeu e Crasso, né? Crasso com o Oriente, Pompeu com a região central e César com o Ocidente. E são 3 grandes militares e eles assumem o poder. Crasso rapidamente tenta atacar o mundo oriental, tenta atacar os persas, comete um erro crasso, daí vem a expressão, né, um erro óbvio, né, um erro evidente num ataque de guerra, não protege a retaguarda, invade a Pérsia e vai ser derrotado e morto. E quando Crasso é morto, Júlio, que ainda não era César, não havia recebido esse título, Júlio vai enfrentar Pompeu disputando esse território que Crasso havia então deixado, já que ele estava morto. E dessa disputa entre Júlio e Pompeu, Júlio vence, né, impõe algumas medidas, algumas reformas econômicas para a população após a vitória do Pompeu e vai exigir que o Senado o nomeie como um imperador, como uma espécie de um imperador, como um primeiro cidadão romano, título esse que recebeu o nome de César. Né? Então Júlio ele é chamado de César porque César é um título, né? O título mais importante da política romana. Né? Então ele vai acumulando títulos até alcançar essa marca, esse espaço de César. Né? E quando Júlio faz isso, já Júlio César faz isso, ele continua esse processo de expansão romana e ele vai promover grandes movimentos de agrado à população mais pobre, sendo então adorado pelos plebeus. Né? Ele vai fazer uma pequena reforma agrária usando terras dele mesmo, terras que ele havia conquistado, e divide essas terras entre parte dos plebeus. Então ele tomava essas medidas que agradavam a população e que davam a ele uma imagem de um governante carismático e popular. Né? E o Senado se preocupa, porque Júlio começava a desejar a eliminação do Senado ou a transformação do Senado em algum órgão figurativo. Né? Então, por conta disso, o Senado arma um golpe, né? Toda aquela história de Brutus e o seu assassinato dentro do Senado e tal. A história é essa contada para os senadores porque a população se revolta quando Júlio é assassinado. Júlio entra no Senado de fato para receber o título de Augusto, e quando ele entra ele vai ser morto pela guarda pretoriana, que é a guarda mais especializada da civilização romana. E aí na justificativa, quando a população se revolta por conta da morte de Júlio César, né, e aí eles culpam então Brutus, que era seu filho adotivo, e criam aquela história do até tu Brutus, filho meu, que teria sido dito por Júlio César e depois de ter sido esfaqueado várias vezes pelas costas. Né? Então, com a morte de Júlio César, a população se revolta, membros ligados ao Júlio César também se revoltam, em especial 3, Marco Antônio, Otávio e Lépido, e esses caras se juntam e forçam o Senado, já que eles eram 2 deles grandes chefes militares, e o Lépido, um dos homens mais ricos de Roma, eles se juntam e forçam o Senado à nomeação do segundo triunvirato. Então no ano de 44 a.C., segundo triunvirato esse que não dura muito tempo, já em 27 a.C. a estrutura republicana vai chegar ao fim. Né? Então, nesse período, o Império Romano ele é dividido de novo em 3 partes, Marco Antônio fica com uma parte, Otávio fica com outra parte, Lépido fica com uma outra parte,
e Marco Antônio transfere a capital do seu pedaço do império para o Egito, por conta de Cleópatra e da sua relação com Cleópatra, que aí vocês também podem conhecer nos filmes. É uma história bastante controversa também, a relação de Júlio César com Cleópatra e depois de Marco Antônio com Cleópatra, né? Existem várias teorias e várias maneiras de se narrar essa história, né? Até algumas delas muito próximas à história de Shakespeare, por exemplo, né? Mas não nos compete aqui esse tipo de narrativa lendária, né? Mas de fato Marco Antônio se envolveu com Cleópatra e de fato Marco Antônio levou a capital da sua parte da civilização romana, do seu espaço do triunviro, ele leva para o Egito. Isso causa uma indignação no Otávio. Otávio declara guerra a Marco Antônio e Lépido, que não era chefe militar como Marco Antônio e Otávio, se assusta e foge. Muito rico, né, desaparece, ninguém mais tem notícia do Lépido. E Marco Antônio e Otávio começam uma guerra vencida por Otávio, né? Otávio mata Marco Antônio e Otávio centraliza o poder então desses três espaços todinho para ele, né? Marco Antônio passa a ser um novo César, assim como Júlio, né? Então Otávio César vai receber vários títulos do Senado também, né? Só que muito mais forte politicamente e militarmente do que Júlio. Ele consegue do Senado o direito de nomeação a Augusto, título que o Júlio não havia conseguido. E no ano de 27 a.C., uma grande festa popular na cidade de Roma, Otávio é nomeado Otávio Augusto, ou Otávio Augustus, né? E Augusto significava o imperador divino, né? Então Otávio passava a ser um dos deuses do panteão romano. Todo o imperador romano, a partir dali, até o momento em que a igreja cristã se transforma numa instituição poderosa em Roma, e os imperadores se convertem ao cristianismo, até lá os imperadores romanos serão deuses, né? Terão essa divindade garantida pelo título de Augustus, oferecido pelo Senado pela primeira vez a Otávio. Então, nesse momento, encerra-se a República, inicia o Império em 27 a.C. e esse Império se estende até 476 depois de Cristo, quando então acaba a Idade Antiga e começa a Idade Média, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do Império. O Império Romano, moçada, é dividido em duas partes, né? O Império Romano é dividido em dois momentos. Um momento que a gente chama de Alto Império, período de apogeu, e um momento que a gente chama de Baixo Império, o período de decadência. Né? O apogeu ele se estende até o século III depois de Cristo, a partir de agora tudo depois de Cristo, né? Já que o Império se inicia bem no finalzinho da era antes de Cristo. Então todo o período do Império, na sua grande, imensa maioria do tempo, já é no período posterior a essa datação cronológica cristã, né? Então o período do Alto Império é marcado pelo apogeu das suas instituições. É também o período em que a expansão territorial de domínio consolidado chega no seu apogeu também, na sua área máxima, né? E é nesse momento em que a riqueza maior do Império se concentra dentro do Império, né? Esse fluxo de riqueza, esse afluxo de riqueza para Roma vai acontecer principalmente nesse período. E duas coisas são muito importantes para a consolidação do Império. A primeira, a criação ou a popularização do pão e circo, né? O pão e circo é uma instituição criada pela sociedade romana para garantir a paz dentro das cidades. Os plebeus, como eu falei para vocês, vivendo nessa marginalidade, se revoltavam, promoviam assaltos e revoltas e piquetes e tal, e numa tentativa de aquietar essa população, Roma criava grandes espetáculos, em grandes teatros, em grandes arenas, como é o Coliseu, que é uma delas, né? Colocava-se dentro do Coliseu uma guerra de um indivíduo, um escravo contra um animal, dois escravos, um contra o outro. Depois os cristãos, quando perseguidos, vão ser muito utilizados nesses eventos de sangue,
A população romana era aficionada por sangue, né? Então eles iam e festejavam quando existia essas guerras em que o guerreiro perdia uma mão, um braço, uma perna, e eles piravam nesse espetáculo, né? E era nesse momento que era dado a eles comida. Então os caras tinham diversão e comida, e tendo diversão e comida, se aquietavam, né? Não geravam problemas para a elite romana, e isso funcionou por muito tempo, muito tempo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a população romana no seu período de apogeu, ela chegou aí a mais ou menos 60 milhões de pessoas. Só que com direito civil e político, alguma coisa em torno de 5 ou 6, ou seja, pouquinho menos de 10% da população romana tinha direito. O resto era marginalizado, ou escravo ou plebeu, que então tinha no pão e circo talvez o sentido da sua existência, né? Já que as religiões romanas não acreditavam em vida pós-morte, para eles morreu, acabou. Então o sentido que eles tinham da vida era se divertir nos estádios, né? Nas arenas, certo? Então essa é a primeira das duas instituições que vai fazer com que o apogeu de Roma, do Império Romano, aconteça nessa primeira parte da história imperial. E o segundo é uma criação de Otávio Augusto, que é a Pax Romana. Otávio entendia que o Império estava muito bagunçado. Então, para reorganizar o Império, ele encerra a expansão, criando o que ele chama de Pax Romana. E funcionou tão bem que os imperadores que o sucederam pararam de avançar o domínio romano. E aí, você que sabe bem o que significa isso para uma sociedade escravista, já fez a ligação na tua cabeça, você já entendeu. Quando o Império Romano para de crescer, para de entrar no Império Romano também escravo. E se para de entrar escravo, a estrutura romana ela vai entrar em crise, né? Então é isso que acontece no Império Romano, especialmente a partir do século III até o século V. Né? Mas essa crise ela vai ser lenta e ela vai ter oscilações com alguns imperadores tentando resolver isso. Tá, mas o Alto Império é basicamente essa estrutura que eu falei para vocês. A partir do século III ele entra nessa decadência lenta por conta das conquistas territoriais que vão reduzir, dos escravos que vão entrar em menor número e que até em alguns momentos vão parar de entrar no Império Romano. E alguns imperadores desse período de decadência são muito importantes, porque eles criam alguns mecanismos que vão fazer com que a crise romana recrudesça, que a crise romana diminua de tamanho, mas não são ações que conseguem resolver o problema de crise. Né? Então o primeiro deles é o Diocleciano. Né? O Diocleciano governa de 284 a 305, né? E o Diocleciano ele vai criar a lei do preço máximo. Né? Ele é muito importante porque ele tenta tabelar os preços aí dos gêneros agrícolas, especialmente em Roma, né? E tentando garantir que haja alimento barato para toda a população. Ele também cria uma tetrarquia, né? Um Augusto mais importante do que um segundo Augusto, e depois 2 Césares. Né? O Império Romano seria dividido em 2 Augustos e 2 Césares, né? Mas isso também não dá muito certo, porque vai haver uma disputa de poder entre eles e tal. Então o Diocleciano ele tem esse papel aí de um cara que começa a repensar o Império Romano e tenta promover algumas mudanças políticas. Na sequência, um outro imperador importante, que começa a governar lá em 313, governa até 337, é um cara chamado Constantino. Esse sim é um cara muito importante. Constantino ele toma 3 medidas que são fundamentais de serem entendidas. A primeira, ainda no ano de 313, o Édito de Milão, que garantia ao cristão, que já era nesse momento uma porcentagem muito grande da população romana, e a gente já vai entender por quê, garantia a esse cristão o direito de culto. Né? Então dá ao cristão, na verdade libera-se o culto religioso em Roma para qualquer religião, mas essa medida é tomada pensando nos cristãos. A região ocidental de Roma era constantemente atacada pelos bárbaros nesse momento. Então por conta disso, para proteger a capital de Roma, Constantino transfere a capital do mundo ocidental para o mundo oriental. E a capital de Roma migra de Roma para Bizâncio. Né? Cidade essa que depois da medida de Constantino vai se chamar Constantinopla.
tá? A cidade de Constantina. Ela vai ser embelezada, vai ser reformada e tal. E lá no mundo oriental, então, ela vai ser protegida, certo? Muito mais protegida do que Roma. E uma terceira medida tomada por Constantino, muito importante, é o colonato. O colonato é uma tentativa de resolver o grande problema criado pela falta de escravos. Então, o colonato funcionava da seguinte maneira: permitia que o grande proprietário tivesse um trabalhador que trabalhasse em troca de proteção e comida. Então era oferecido ao plebeu o direito desse plebeu trabalhar para que ele tivesse um pedacinho de terra dentro dessa colônia que ele produzisse a própria comida. Né? E o grande proprietário oferecia a esse plebeu, a esse futuro servo, né, oferecia a esse indivíduo, a esse camponês, então, a proteção dentro dessa fazenda. Então percebam que o colonato é muito importante porque ele resolve o problema da mão de obra, mas ele também já cria uma estrutura em Roma que é uma estrutura de isolamento. Esses grandes proprietários eles passam a ter grande poder sobre os seus colonos, sobre essas pessoas que trabalhavam para eles, gerando aqui uma das primeiras estruturas do feudalismo. Né? Então esse colonato vira essa relação de servidão que a gente vai ver na Idade Média, lá no período feudal. Né? E o outro imperador importante é Teodósio. Teodósio, que governa de 378 até 395, transforma o cristianismo numa religião oficial, né? E ele divide, em 395, ele divide Roma em duas partes. A Roma ocidental, com capital em Roma, e a Roma oriental, né, ou Império Bizantino, como a gente vai chamar, com capital em Constantinopla, a antiga Bizâncio. Né? Então o Teodósio ele finda definitivamente não, mas ele cria a estrutura que vai findar definitivamente o Império Romano Ocidental, porque toda a riqueza vai ficar concentrada no mundo oriental. Beleza? Chegamos então a uma situação em que o Império tem a sua crise estabelecida, né? A sua crise já generalizada em todo o Império, né? Por conta dessa ausência de escravos, por conta desse arrendamento de terra do colonato, e dois pontos muito importantes. Né? O primeiro, a crise econômica, vinculada a essa redução da produção. Pensem nesse círculo vicioso que a gente cria. Reduz a produção pela ausência do escravo e pelo colonato, produz menos. Se a gente produz menos, o preço desses produtos sobe, gerando uma inflação. Essa inflação gera uma retração da economia. Essa retração da economia vai fazer com que as pessoas busquem essa possibilidade de trabalho no colonato. O aumento desse colonato gera uma nova retração da produção. Então é um círculo vicioso. Né? A sociedade romana vai entrar vai se criar uma grande crise econômica, insustentável e irreversível, exatamente por conta da ausência do escravo. E paralelo a isso, a gente tem uma crise social, por conta do crescimento do cristianismo. Porque o cristianismo oferecia para esse plebeu algo que a religião romana não oferecia, que era um alento. Esse cara que sofria em vida demais, ele teria a bênção da vida eterna no paraíso. Então, o cristianismo dizia que quanto mais você sofria em vida, melhor seria a sua vida pós-morte. Então, para o plebeu, esse cristianismo era uma salvação, né? Literalmente. Né? Porque, poxa, esse cara sofria tanto, vivia mal, não tinha comida, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada, e de repente isso significava para ele a salvação eterna. Então o cristianismo ele cresceu muito, oferecendo isso aos plebeus. E politicamente, o cristianismo também era um grande problema. Né? Porque o cristianismo ele negava o politeísmo romano, ele negava a divindade do imperador, já que não é politeísta, né? Então ele negava consequentemente a divindade do imperador, e ele também era contra o escravismo. Pro cristianismo, a escravidão era um problema, né? Já que todos os homens eram iguais, como eles diziam. Então não era possível haver escravidão. Então, estruturalmente, o cristianismo foi uma grande pedra no sapato do Império Romano. Né? E o cristianismo ele vai crescer tanto que ele vai chegar a grandes classes sociais,
e aí senadores e até imperadores, né? E isso vira um grande paradoxo dentro da civilização romana. Você depende do escravo, mas imperadores ou senadores eram cristãos e não aceitavam a escravidão, e isso também gera uma crise social para o Império Romano. E a pá de cal para a civilização romana são as invasões bárbaras, movimentos que acontecem aí em dois períodos, no século IV, no século V a.C., na verdade desde o século III. Né? No século III esses bárbaros eles invadiam em ataques rápidos, saqueavam Roma e saíam. Né? E no século V, com o exército romano já completamente destruído, né? Já que esses chefes de exército acabam voltando para dentro do Império Romano para cuidar das suas terras, eles não podiam mais servir o exército, eles precisavam cuidar das suas fazendas, das suas propriedades. Né? Então a civilização, o Império Romano acaba contratando bárbaros para fazer o papel de defesa, e essa defesa vai ser completamente fragilizada. No século V, esses bárbaros vão promover invasões ao Império Romano, e essas invasões eram invasões de domínio, até que em 476 esses bárbaros dominam definitivamente a cidade de Roma, levando o Império Romano do Ocidente ao colapso, ao seu fim, né, encerrando aí então o período que a gente chama de Idade Antiga. Certo, pessoal? Eu sei que a aulinha hoje foi um pouquinho mais longa, mas ela é importante e dividi-la em duas partes poderia causar algum problema de entendimento, por isso que eu preferi fazer uma aula só. Espero que tenham gostado. Eu me esqueci de pedir para vocês lá no começo do vídeo, mas se possível, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais, de uma ajuda muito grande. O canal está crescendo bastante, eu estou muito feliz, agradeço muito a todos vocês, em especial que assistem os vídeos até o fim, que assistem todas as aulas. Eu espero estar ajudando vocês da mesma maneira que vocês estão me ajudando. Então, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo com os amigos. Agradeço demais. Em breve eu retorno com mais uma aulinha. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.